Lutero foi um nominalista, o grande responsável pelo relativismo moderno. A Reforma foi, em sua essência, a base para a modernidade. Será a modernidade um corolário da Reforma Protestante? E quanto a Calvino? Calvino foi um ditador, alguém obcecado por proibir danças, proibir jogos de carta, queimar pessoas, com base no mero ego, na mera vaidade e na arrogância? Meu nome é Gabriel Enes e nesse vídeo eu mostrarei como cada uma dessas concepções é equivocada com base em amplo material bibliográfico. Fique comigo até o fim e você será livre dessas mentiras olavistas. Primeiro mito: Lutero era um nominalista. A obra Ideias Têm Consequências, escrita por Richard Weaver, é muito apreciada no meio católico do Brasil. Essa obra apresenta o nominalismo como causa do relativismo moderno. O que é o nominalismo? É uma filosofia segundo a qual os universais não têm uma realidade. Logo, você não sabe que um cachorro é um cachorro porque existe um universal cachorro. Mas você nomeia o cachorro de cachorro e assim ele se torna cachorro. Você nota uma similaridade entre os cachorros e você assim nomeia cachorros. Segundo os papistas, Lutero seria um nominalista. Logo, quando a Reforma Protestante foi deflagrada, as pessoas passaram a interpretar a Bíblia como bem lhes apeteceu. Você não tem uma instituição para dizer o que é certo e o que é errado. Logo, o protestantismo gerou uma infinidade de interpretações. Isso seria um nominalismo. Os papistas dizem. Qual que é o problema nessa concepção? Primeiro, o próprio Richard Weaver não ataca o protestantismo nessa direção. Ele fala muitas coisas sobre o nominalismo, mas não entra no protestantismo. E uma curiosidade é que Richard Weaver foi um autor muito apreciado por R.J. Grasduni, que dá nome à nossa página. Então, o primeiro ponto é que o próprio autor que eles utilizam muito não entra nessa interpretação que eles criaram. E segundo, Lutero não foi um nominalista. Muito pelo contrário, ele foi um professor de Aristóteles, alguém que caminhou dentro do realismo filosófico. Agora, ele ficou no realismo filosófico? Não. Os papistas estão certos quando dizem que Lutero se opôs a Aristóteles. Ele disse que a razão aristotélica é prostituta do diabo. Mas quando ele fez isso, ele não se opunha ao realismo, mas se opunha ao humanismo, afirmando um outro realismo, não o realismo filosófico de Aristóteles, mas um realismo bíblico. E aqui eu gostaria de citar uma passagem de Lutero na obra Da Vontade Cativa, contra Erasmo de Roterdã. Olha o que Lutero diz. Este é, pois, o único e supremo consolo dos cristãos em todas as adversidades. Saber que Deus não mente, mas tudo faz imutavelmente, e que sua vontade não se pode resistir, e não se pode mudá-la ou impedi-la. O que é isso que Lutero está falando para a gente? É um realismo. A determinação de Deus, ela não é ilusória, ela não é algo que a gente a desenvolve ou a interpreta. Ela é real. Deus determinou, isso é real. E o consolo do cristão está nisso. Está nas determinações de Deus, está na soberania de Deus. Logo, Lutero era um realista. Quem que era o relativista no debate entre Lutero e Erasmo? Que Jean-Marc Berthaud, autor da obra O Combate Central da Reforma, vai dizer que foi o debate que deu todo o norte da Reforma Protestante. Então você de um lado tem Lutero, que os papistas acusam de nominalista, e do outro lado você tem Erasmo, que era um católico humanista. Nós vemos claramente que o elemento relativista não estava em Lutero, mas estava em Erasmo. Por quê? Erasmo procurava ressignificar determinadas passagens bíblicas. Procurava rever algumas doutrinas. E Lutero se opunha a Erasmo com voracidade, o tendo como um homem que estava severamente equivocado. Logo, Erasmo é o pai do criticismo cristão. Isso que a gente vê no liberalismo teológico, nas escolas modernistas, é algo que vem de Erasmo. Erasmo era um humanista. O humanismo ele coloca o centro de interpretação da realidade no homem. Isso não foi algo que Lutero fez. Lutero colocou o centro nas Escrituras. A bem da verdade, é possível detectar algum elemento de nominalismo dentro do pensamento de Lutero? Berthaud vai dizer que sim. Lutero caiu em um elemento de nominalismo, mas esse elemento não foi central no seu pensamento, mas periférico.
E qual foi esse elemento? Queria aqui ler um trecho da obra do Berthaud, que diz assim, parafraseando Lutero no livro A Vontade Cativa. O homem se situa em um duplo regime. Primeiramente, ele é livre em sua escolha, sem mandamento nem proibição de Deus. Assim, para as coisas que estão abaixo dele, ele as governa segundo o seu próprio conselho. Então Lutero caiu num elemento nominalista, quando ele criou essa concepção do duplo regime. O luteranismo ele tem uma grande robustez doutrinária quando ele fala da justificação pela fé, quando ele fala da providência de Deus, quando ele fala da graça de Deus. No entanto, o luteranismo peca quando ele não estende isso para as demais áreas da vida. Por esse motivo, o luteranismo foi incapaz de criar uma cosmovisão. Você não vai ver uma cosmovisão cristã luterana para as artes, para a política, para a economia. Por quê? Porque o próprio Lutero entendeu que existiam elementos da realidade que estavam debaixo do conselho do próprio homem, estavam debaixo do arbítrio do próprio homem. Então aí nós vemos um sério equívoco da parte do Lutero. Agora, isso foi absoluto no meio protestante? De maneira alguma. Existe uma vertente protestante que eliminou esse elemento de nominalismo, que foi precisamente o calvinismo. Calvino foi mais radical e mais sensato que Lutero ao levar as implicações da autoridade das Escrituras para todas as áreas da vida. Então, se hoje nós podemos falar de cosmovisão cristã calvinista, é graças à reforma calvinista, que não caiu nesse elemento de nominalismo, mas entendeu que a Bíblia ela é autoritativa para todas as áreas da vida, não apenas as concernentes à salvação. Segundo mito, a reforma criou o mundo moderno. A obra Igualdade ou Liberdade, de Eric Van Leeuwen, diz o seguinte a respeito dessa relação Lutero e modernidade, reforma e modernidade. É um erro pensar em Lutero como o primeiro homem moderno, uma designação mais apropriadamente aplicada a Nicolau de Cusa, ou como, entre aspas, moderno, em qualquer sentido. Ao invés disso, ele, Lutero, no caso, era um homem gótico que veio de uma universidade alemã até então nova, de uma área verdadeiramente, abre aspas, colonial, de onde, pelos muros de Wittenberg, era possível enxergar as cabanas com telhados de palha, habitadas por indígenas eslavos. Quando, para seu horror, chegou ao conhecimento de Lutero que Ulrich Zwingli, um dos poucos reformadores humanistas, acreditava na possível salvação dos pagãos e esperava ansioso ter conversas com Platão, Aristóteles e outros sábios gregos quando chegasse no céu, ele furiosamente negou o direito de Zwingli se denominar cristão. Isso aqui, gente, que eu acabei de ler, não foi escrito por um protestante, nem por alguém simpático à reforma, mas por um católico monarquista e antiprotestante. Nessa passagem, ele admite que Lutero não pode ser chamado um homem moderno. Primeiro, pelas suas raízes, pelo seu contexto, pela sua cosmovisão. Lutero tinha uma cosmovisão medieval. E olha só que interessante, ele se opôs aos reformadores humanistas, dentre os quais Zwingli. Zwingli acreditava na possível salvação de não cristãos. E ele queria ir para o céu, entendendo que no céu lá estaria Platão e Aristóteles. Onde que isso está na Bíblia, meu Deus? Não está na Bíblia. Isso é uma mera cogitação. E Lutero, ele se opôs furiosamente a isso. Por quê? Porque ele buscou estabelecer o realismo bíblico, como nós falamos. Ele se opunha ao humanismo. Ele era um anti-humanista. Os papistas têm muita dificuldade em entender que a verdadeira força motriz do iluminismo foi o humanismo. O humanismo é a base do que nós conhecemos como iluminismo, porque ele coloca o homem no centro. Lutero e Calvino não quiseram botar o homem no centro, pelo contrário, eles quiseram colocar Deus no centro, a palavra de Deus no centro. A palavra de Deus é o que o próprio Deus nos diz, é o que o próprio Deus nos orienta a fazer. Se você lê as obras de Lutero e de Calvino, eles batem no homem, eles dizem que a natureza humana ela é depravada, ela é decaída, ela é necessitada, enquanto os humanistas vão falar que o homem é naturalmente bom, naturalmente inclinado ao bem. O homem tem virtudes natas. Os reformadores se opuseram a isso.
se opuseram a isso a partir do quê? Da autoridade das Escrituras. Então, a reforma calvinista e a reforma luterana se apegaram às Escrituras. Gostaria de ler uma outra obra aqui, essa já mais conhecida, O Julgamento das Nações, de Christopher Dawson, grande historiador católico, também apreciado por Rushdoony. Ele diz o seguinte na página 104: por trás da democracia ocidental está o mundo espiritual do calvinismo e das igrejas livres, que são, como disse, completamente diferentes em perspectiva política e social do mundo do luteranismo, e que teve uma influência ainda maior e uma conexão mais próxima com o que conhecemos como civilização ocidental. Olha o que um católico está falando. O calvinismo tem uma proximidade com a civilização ocidental. Então, os papistas falam que o protestantismo é um germe de destruição da civilização ocidental. O Dawson o está reconhecendo como parte dessa civilização. O calvinismo, diferente do luteranismo, ele trouxe um desenvolvimento social. Abraham Kuyper fala isso nas suas palestras Stone, que se tornaram a obra Calvinismo, renomada aqui no Brasil. Ele diz que o calvinismo é uma força transformadora. Ele auxiliou no desenvolvimento de democracias, de repúblicas, de sistemas de governo que funcionam. Olha para um país protestante e compara com o país católico romano. Os países protestantes funcionam. Por quê? Pela herança da reforma protestante. Pela herança da antropologia protestante, que é uma antropologia que entende o homem como decaído, como depravado. Se você entende o homem como caído, depravado, você vai criar sistemas de governo que procuram mitigar os efeitos dessa depravação. Sistemas de governo que não concentrem poder numa pessoa só. Jean-Marc Bertot fala isso no Combate Central da Reforma, que eu recomendo fortemente que vocês leiam. Então, o luteranismo e o calvinismo se opuseram ao humanismo, que é, ele sim, a força motriz da reforma. E para encerrar esse ponto, gostaria de citar um autor cético, muito conhecido também no meio modernista, que é Friedrich Nietzsche. Olha o que ele diz em sua obra Humano, Demasiado Humano. Se Lutero fosse queimado como John Huss e o alvorecer do iluminismo teria nascido um pouco antes, talvez com um esplendor ainda mais belo do que poderíamos imaginar. Nietzsche diz pra gente, se Lutero tivesse morrido, o iluminismo teria acontecido antes, e talvez de uma maneira muito maior, muito mais ampla. Nietzsche fala isso com lamento, porque ele queria o alvorecer mais cedo, mais próspero do iluminismo, que foi atrasado, foi em alguma medida mitigado pela reforma protestante. Portanto, nós não podemos falar que a reforma é um movimento moderno. Ela é, pelo contrário, um movimento antimoderno. Terceiro mito, Calvino foi um ditador em Genebra. Esse mito é cada vez menos utilizado pela ausência de provas, mas nós vamos tratá-lo aqui tendo em vista que vira e mexe, algum papista fala sobre isso. A obra A Vida de João Calvino, escrita por Alistair McGrath, é uma biografia que temos em português do reformador francês. Olha o que o McGrath diz na página 13, bem no comecinho da obra. Os grandes estereótipos do passado, retratando Calvino como um ditador sanguinário e o calvinismo como um rigorismo moral sem sentido, ficaram, apesar de serem ocasionalmente ressuscitados em escritos polêmicos, para trás. Assim, a influente representação de Calvino, feita por Stefan Zweig, olha aí, um difusor desse mito, que o retrata como o grande ditador de Genebra, governando aquela cidade desafortunada com mãos de ferro, deve ser julgada pela ampla falta de qualquer fundamento histórico substancial, como sendo, de modo geral, inconsistente com fortes evidências históricas e baseada em um entendimento inadequado a respeito das estruturas de poder e dos procedimentos de tomada de decisão operantes em Genebra. O que o McGrath está falando aqui pra gente? Essas ideias de que Calvino era um ditador, elas são completamente carentes de respaldo histórico. E essa obra é uma prova disso. O McGrath foi em Genebra e ele mesmo investigou os anais da cidade. E ele percebe que tudo o que falam sobre Calvino, no que toca à sua tirania, ao seu despotismo, é
pura mentira. E prova disso é que Calvino era um mero pastor da cidade. O que um pastor faz? Um pastor não sentencia ninguém à morte. Um pastor não tem autoridade jurídica. Pelo contrário, Calvino só conseguiu a cidadania de Genebra perto da morte. Logo, Calvino ele tinha influência em alguns círculos, isso é fato, mas durante muito tempo em Genebra a vida dele esteve por um fio. Existiam pessoas em Genebra que odiavam Calvino e queriam a morte dele, queriam que ele fosse embora. Não à toa ele foi expulso da cidade, ficou 4 anos longe da cidade, porque não o quiseram. Então essa concepção de que Calvino ele governava como um forte é completamente imprecisa. E vocês podem perguntar para mim, com muita razão, cara, se isso é mentira, como que essa história chegou até aqui? Como diz o aforismo, o povo aumenta, mas não inventa, né? E o McGrath dá a resposta pra gente na página 14. Ele diz o seguinte: a descrição conservadora do calvinismo feita pelo alto clero inglês, nesses termos agressivamente negativos, é pouco mais que uma reação de defesa a um movimento que já era percebido de forma correta, como demonstrou a Guerra Civil Inglesa, culminando em uma vitória militar calvinista, como uma grande ameaça ao status quo político e religioso. O calvinismo, com sua plausível visão política da cidade de Deus, provou-se um grande desafio para os interesses escusos da Igreja e do Estado ingleses no século XVII. Respondendo à pergunta, o calvinismo sempre incomodou, não apenas papistas, mas protestantes, anglicanos, pessoas que se incomodavam com o zelo doutrinário dos calvinistas. Os calvinistas desde cedo foram criticados, foram alvos de campanhas difamatórias, como o próprio Calvino foi, retratado como um déspota, como um homem cruel, até mesmo pelos seus conterrâneos. E esses mitos chegaram até a gente porque até hoje o calvinismo verdadeiro, o calvinismo ortodoxo, ele incomoda por onde ele passa. Então nós não podemos ceder a essas mentiras, acreditar nessas mentiras difundidas com base num humanismo, no desejo de que o homem seja o centro, porque ao que o calvinismo se opõe? A essa centralidade do homem, a essa coisa de que a natureza humana é boa, a essa coisa classicista, não, o homem é bom, o homem é inclinado ao bem. Não, o calvinismo coloca o homem como pecador, como depravado, como necessitado de Deus, como necessitado da orientação de Deus através das Escrituras. Isso incomoda. Então nós devemos sim estar dispostos a incomodarmos, mas não podemos compactuar com essas mentiras, com essas campanhas difamatórias. Quarto mito: a reforma foi um movimento revolucionário. Alguns papistas aqui no Brasil sequer chamam a reforma de reforma protestante. Eles preferem o termo revolta protestante. Tal concepção é conspiracionista e frívola. A reforma protestante, diferente da Renascença, não buscou restaurar a antiguidade clássica, mas sim o cristianismo bíblico. E para isso, os reformadores apelaram muito para a patrística. Hoje a gente vê no Brasil muitos católicos reivindicando a patrística, trazendo falas dos pais apostólicos para tentar provar que a Igreja Católica ia certa. Mas nos dias da Reforma a coisa foi completamente diferente. Quem utilizava a patrística eram os reformadores. Especialmente um personagem que é muito querido por toda a cristandade, que é Agostinho de Hipona. Os reformadores utilizaram tanto a figura de Agostinho, tanto as falas de Agostinho, as obras de Agostinho, que Calvino chegou a dizer: Agostinho é todo nosso. E o agostinianismo foi uma força anti-humanista. Esta sim, a base do pensamento revolucionário. Gostaria aqui de citar uma outra passagem de Erich von Lehmann para nós aprofundarmos esse ponto. Diz o seguinte: é evidente que a reforma começou como uma reação contra o humanismo e a mentalidade da Renascença. Na Alemanha, o movimento era distintivamente iliberal e anti-intelectual. Aqui ele está falando da Renascença. Era apoiado por realistas absolutistas, ao contrário da concepção do final da Idade Média do monarca restrito pela lei, o princípio Rex sub legem. Mas, ao mesmo tempo, o luteranismo era uma consequência orgânica da mentalidade medieval. Olha só, o luteranismo era medieval, ele não era moderno.
Ele preservava uma concepção de sociedade descentralizada. O Ledan continua: enquanto o catolicismo foi da Renascença para o Barroco e do Barroco para o Rococó, o mundo da Reforma continuou a aderir ao estilo gótico, ou seja, um estilo medieval. O gótico é medieval, da antiga ordem e da lei comum, abre parênteses, common law. Por um longo tempo, a Igreja Reformada permaneceu sendo a maior força conservadora da Europa. Eu vou repetir. A Igreja Reformada permaneceu sendo a maior força conservadora da Europa. Um católico romano falando isso. Que honestidade, né? Muito diferente dos papistas aqui do Brasil. Quando a gente olha para o mundo que a Reforma produziu, foi um mundo descentralizado. A Reforma foi hostil à centralização de poder, como já falei aqui em outros momentos. E o Ledan aqui fala da arquitetura, do estilo gótico, que era um estilo antigo que vem da Idade Média e foi preservado no mundo protestante, enquanto a Igreja Católica ela prosseguiu para o Barroco e depois para o Rococó. Nós vemos a presença do Barroco com muita força aqui na América Latina. E um ponto muito importante que o Ledan fala aqui é a continuidade da lei comum, ou do common law, traduzido para o inglês. A common law, como diz Owen Rosenstock-Huessy, um sociólogo alemão, ela é uma amálgama de leis locais com a lei do rei, com a lei canônica. Então ela é uma lei que se desenvolve de baixo para cima e não de cima para baixo. Hoje no Brasil nós temos um sistema legislativo em que as leis vêm de cima para baixo. Você tem um corpo de líderes, de legisladores que promulgam leis e elas chegam até nós, impostas de cima para baixo. A common law não, ela é uma amálgama entre essas três leis que se desenvolve de maneira orgânica. Isso é um princípio que vem do feudalismo e continuou no mundo protestante, enquanto o mundo católico ele prosseguiu cada vez mais em direção a uma centralização. E onde que acontece a Revolução Francesa? Na França, um dos maiores países católicos do mundo. País onde os protestantes tiveram atuação, mas foram muitas vezes perseguidos e mortos, como aconteceu na noite de São Bartolomeu. Com isso, nós podemos concluir que a Igreja Protestante e a Reforma no geral não é revolucionária. Muito pelo contrário, ela foi conservadora em conservar elementos do mundo medieval, enquanto Roma, sim, passou por mudanças significativas aderindo ao espírito da Renascença. Concluindo o nosso vídeo, segundo Eric von Ledan, o dilema do mundo ocidental há de ser resolvido com o retorno ao pensamento de João Calvino, especialmente no que se refere à sua antropologia. O futuro do mundo será resolvido entre Calvino e Rousseau. Rousseau foi um iluminista que preservava uma antropologia otimista, que prezava pela beneficência nata do homem. Já Calvino entendia a depravação total, compreendia que o homem é um ser depravado e decaído. Essas duas antropologias estão em conflito pelo destino do mundo ocidental. Não será de Roma que virá a salvação, mas sim do protestantismo, especialmente do protestantismo calvinista. Mande esse vídeo para aquele seu amigo olavista. Um forte abraço e até a próxima.